Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre dicas de intercâmbio. Separei algumas questões aqui para ajudá-los respondendo algumas questões, as questões que nós mais recebemos com a maior frequência aqui. Separei para poder explicar um pouquinho e ajudá-los aí com relação à vinda e o planejamento de vocês aqui para o Canadá, tá certo? Bom, por onde começar? Quando você fala em intercâmbio, quando você decide fazer o intercâmbio, muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Meu objetivo, então, é explicar para vocês como que vocês podem facilitar e ajudar aí nesse guia com relação à pesquisa de cidade, quanto tempo vocês têm disponível para poder ficar no Canadá. Então, assim, muito importante que vocês façam realmente uma pesquisa inicial que tenha a ver realmente com o estilo de vida de vocês, né? Eu já contei um pouquinho da minha experiência em outros vídeos, né, sobre quando eu vim para o Canadá, que tem mais de 6 anos, né? Tem 6 anos e poucos meses. E, na verdade, quando eu fechei com uma outra agência, quando eu estava no Brasil, me ofereceram uma cidade, me ofereceram Vitória, que é a capital aqui de British Columbia, aqui em BC, que é uma cidade super pequena, me ofereceram Halifax, me ofereceram cidades que eu sei que para o meu perfil, eu sou de São Paulo, capital, então assim, eu sei que para o meu perfil eu não me adaptaria. Então, quando eu fui fazer pesquisa de entender um pouco mais sobre a cidade, eu vi realmente que eu não ia me adaptar às cidades que eles estavam me oferecendo. Até mesmo por conta do frio, até mesmo por conta do tamanho da cidade. Então, assim, é muito importante que vocês façam essa pesquisa primeiro, para vocês poderem entender o que de fato vocês estão buscando com relação ao intercâmbio. Então, assim, a pesquisa da cidade é muito importante. É bom vocês ouvirem sugestão, só que aquilo que tem a ver com vocês é o que vai fazer uma grande diferença. E outra coisa com relação ao tempo, né? Quanto tempo vocês têm disponível? São 4 semanas, são 8 semanas, são meses? Qual que é o tempo que vocês têm? Uma coisa que eu acabo falando até para os nossos clientes aqui, para as pessoas que nos procuram e querem se consultar com relação a isso, dificilmente eu aconselho alguém a fechar um programa de inglês somente com duração maior de 6 meses. Eu acredito muito que as pessoas elas tenham que mudar o estímulo dela de aprendizado para que elas possam realmente continuar desenvolvendo o aprendizado. Então, assim, se você veio para estudar inglês, seu inglês é básico e você veio para estudar, é importante que você mude o estímulo do aprendizado. Começou com General English, começou com inglês geral, muda de curso para alguma coisa que tenha a ver com uma área de, sei lá, área de trabalho, faz um Business English, ou faz algum Business English, ou faz algum curso mais voltado para a área acadêmica, um curso preparatório, preparatório para o IELTS, para o TOEFL, ou alguma coisa assim, para realmente mudar um pouquinho do estímulo. E se você tiver o inglês um pouquinho melhor, então aí eu sugiro que você faça programas que até aqui no Canadá tem a permissão de estudo mais trabalho, para os cursos de idioma não tem. Então, para nenhum programa de idioma é permitido trabalhar no Canadá. Então, se você tem um inglês um pouco melhor, um inglês intermediário, um inglês pré-avançado, aí sim existem oportunidades de programa de estudo e trabalho na qual você pode optar. E, de fato, eu acredito que estar no mercado de trabalho é uma forma muito prática realmente de te ajudar você a realmente a melhorar o inglês. Então, tudo aquilo que você aprende dentro da sala de aula é quando você estiver fora dela que vai fazer a grande diferença. Então, é até aquela que entra uma segunda pergunta que as pessoas falam bastante: quanto tempo demora para ficar fluente, né? Eu sempre falo isso, que o que você faz fora da sala de aula é o que vai refletir muito e é o que vai ajudar bastante com relação ao teu aprendizado e o teu desempenho. Vamos colocar falando em tempo, para vocês terem um pouquinho mais de ideia. Uma pessoa que tem inglês básico, né? Se vai depender realmente de cada um, mas se houver bastante dedicação, eu acredito que em torno de 1 ano, aproximadamente, ela consiga ter o inglês, que ela consiga se comunicar, não tenha que pensar para responder, consiga entender realmente o contexto de tudo. Então, com o inglês básico, havendo realmente muita dedicação, tá? O inglês intermediário, em torno de 6 meses a 8 meses. Lembrando que, muitas vezes, o nível intermediário que as pessoas classificam no Brasil é diferente do nível intermediário daqui, e isso vocês vão perceber quando vocês estiverem aqui.
Então, o contato, quanto menos contato realmente vocês tiverem com a língua nativa, no caso o português, vai se tornar muito mais fácil para vocês desenvolverem o aprendizado, né? E se você tem um inglês avançado, você só precisa treinar a parte do listening, você quer né, desenvolver um pouco mais o ouvido, desenvolver mais a sua compreensão, em torno de uns 3 meses, 4 meses aí, eu acredito que seja um tempo suficiente para você realmente desenvolver o idioma e chegar num nível de fluência. Algumas dicas com relação que pode ajudá-los realmente a ganhar vocabulário com relação a isso. É ler livros, né? Livros, às vezes, de fácil vocabulário. Então, dependendo do nível que vocês tenham. Então, assim, ou leia um livro que você já leu em português e você vai ler em inglês, você já sabe a história, mas vai te ajudar com vocabulário. Então, isso pode ser interessante também para te ajudar a chegar na fluência. Ou leia livros infantis com vocabulário um pouco mais fácil. Isso também pode trazer bastante benefício na hora de vocês desenvolverem o idioma, tá bom? Que mais? Outra coisa, com relação à escolha da escola. Como escolher a escola mediante tantas opções que são apresentadas, né? Tem 3 perguntas que eu acredito que vocês possam se basear. Então, assim, são 3 tópicos que eu acredito que pode ajudá-los bastante com relação à escolha da escola. A primeira com relação ao tamanho da escola, se vocês têm interesse numa escola de pequeno, médio ou grande porte, então se informem com relação ao tamanho da escola. Números de alunos por sala, então assim, se tiver uma estrutura, né, de uma escola com uma sala com menos alunos, com certeza vai te aproximar do professor, então pode tornar o seu aprendizado um pouco mais fácil. E também com relação ao mix de nacionalidade. Quanto mais diversidade tiver dentro da escola, melhor vai ser para que você coloque realmente em prática o idioma, né? Para que você pratique bastante o inglês. E o que eu vejo bastante, assim, até as pessoas que vêm para cá como casal, né? Assim, as pessoas que os dois decidem vir fazer inglês, geralmente a tendência é que aquele que fala melhor acaba tomando a frente, acaba resolvendo as coisas. Então, aquele que precisa falar, para aquele que precisa treinar também, acaba escorado naquele que fala melhor e acaba não desenvolvendo tanto. Até em casos de casais que decidam vir para uma temporada, enfim, para estudar inglês, eu aconselho realmente até que escolas diferentes sejam aplicadas para o casal, até para a pessoa poder ter essa liberdade de poder se soltar e falar. Você só vai realmente aprender quando você se soltar, né? Então, assim, e como eu comecei a falar no começo do vídeo, se você tiver a oportunidade de participar de algum programa de estudo e trabalho, é fora da sala de aula que você vai conseguir colocar em prática aquilo que você está aprendendo na teoria, tá? Outra pergunta muito comum é com relação à acomodação. Aonde ficar hospedado? Eu sei que existe, principalmente para as pessoas que às vezes já passaram, sei lá, tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e não tem interesse em ficar em casa de família. Geralmente, o mais comum aqui são 3 opções com relação à acomodação. É a homestay, que são as casas de família, residência estudantil ou alocação de apartamentos que os estudantes eles podem dividir com outros estudantes, enfim, podem alugar quarto ou alugar o próprio apartamento. Eu acredito que a escolha vai depender muito do tempo que vocês têm, o tempo do intercâmbio de vocês aqui mesmo. Um período mais curto, 4 semanas, 8 semanas, eu acredito que casa de família vai facilitar bastante o processo todo, porque vocês não precisam se preocupar onde você vai fazer compras para você poder fazer seu almoço, seu jantar. Então, assim, você já vai ter isso na homestay. Mesmo que na homestay você tenha a opção de não pegar alimentação, né, de você não pegar nenhuma refeição. Mas você tem essa facilidade se você quiser. Então, e eu acredito também, pelo tempo que você tem, você vai estudar durante o dia, enfim, depois da escola você pode explorar a cidade, visitar um pouquinho e explorar um pouquinho o lado turístico da cidade pelo tempo curto que você tenha. Residência estudantil pode ser uma opção também, então para aqueles que não querem de jeito nenhum ficar em casa de família. Geralmente é um pouco mais caro o valor comparado, porque você não tem refeição, né, dentro do pacote, então você é responsável por fazer a sua própria refeição, então você vai ter que correr atrás aí onde você vai comprar comida, onde vai ser melhor, o que você vai fazer.
E na maioria dos casos, você vai dividir o quarto com outro estudante. Tem opção de quartos individuais, mas aí o preço acaba subindo bastante. Aí vai depender do orçamento de cada um, com relação até ao conforto, se você quer ou não dividir o quarto com outro estudante. E a outra opção que seria você realmente fazer a locação de um quarto, ou de um apartamento para vocês ficarem aqui. Eu só aconselho nessa terceira opção se de fato, quando vocês estiverem presentes no Canadá. Eu não aconselho fechar nenhum tipo de acomodação com pessoa física se você não conhece a pessoa e se você estiver fechando realmente no escuro. Mesmo sendo Canadá, as pessoas às vezes elas acham que não, mas existem sim pessoas que agem de má fé e aí vão pedir um depósito de um quarto que não existe. Ou eu já vi casos de pessoas que até existia o apartamento, existia tudo certinho, mas quando a pessoa estava voando para cá, a pessoa cancelou, falou que já tinha colocado uma outra pessoa no lugar, e você chega no Canadá e aí pode ser que você se depare aí com essa frustração de estar contando com uma hospedagem, na verdade essa hospedagem não existia. Ou eles mudarem de ideia. Então, assim, o caso de você optar por a casa de família, pela homestay ou pela residência estudantil, é que você tem a garantia que a agência ou a escola, enfim, estão por trás te auxiliando caso dê qualquer problema com relação a isso. E se você fechar com uma pessoa física, você não vai ter muito para quem recorrer. Aí, o que você vai fazer? Eu coloquei alguns passos com relação como que funciona, então, para ajudá-los a guiá-los com relação ao processo do intercâmbio. O primeiro passo, então, é você saber a cidade que você vai e definir o tempo que você tem disponível para o teu intercâmbio. O segundo é escolher a escola. Então, assim, dentro das opções que vocês verem, verifica, então, dentro dessas 3 características que eu passei para vocês, e depois vocês fazem a matrícula. Com a matrícula feita, vocês fazem o pagamento da tuition, né, no caso do curso, e aí com esse pagamento feito, vocês vão receber a carta de aceitação da escola, que é chamado LOA, né? Com essa LOA, que é Letter of Acceptance, vocês vão dar entrada na aplicação do visto de vocês. E aí tem muita gente que fica preocupado com o fato de fazer o pagamento da escola e caso o visto seja negado. E se isso acontecer, na maioria dos casos, verifiquem direitinho o contrato que vocês estão assinando com a agência ou com a escola. Mas na maioria dos casos, eles devolvem o valor integral, você só perderia o valor da matrícula. Então, mesmo se o visto for negado, você vai ter restituição de praticamente a maior parte do dinheiro. E aí sim você poderá aplicar para o visto. E aí, com relação à aplicação do visto, até 6 meses de estudo, então se você vier estudar até 6 meses, o tipo de visto que você vai aplicar é o visto com os documentos de aplicação de visto de turista. Então, até 6 meses são os mesmos documentos que você vai aplicar. E se você se você tiver o visto americano válido ou se você já teve o visto canadense nos últimos 10 anos, você vai poder também entrar através da aplicação eletrônica, que é o ETA, aquele ETA, né, que vocês já devem ter visto falar bastante também. E também, se caso você venha estudar por um período maior de 6 meses, aí sim você vai fazer a aplicação do visto de estudante, tá? Aí outra pergunta que surge com relação à passagem aérea, se a pessoa deve comprar a passagem aérea antes ou não. É um risco porque você não sabe se o seu visto ele vai ser emitido ou não, se o seu visto vai ser aprovado. De maneira geral, o consulado ele não obriga que você tenha, né, a passagem aérea na hora de você fazer a solicitação do visto, só que dependendo do caso, dependendo da comprovação financeira que você tiver, dependendo do histórico geral, é interessante que você tenha essa passagem. Mas não é obrigatório você apresentar a passagem na hora de fazer a aplicação do visto, tá? E uma outra coisa com relação à passagem de volta, que é o que gera bastante dúvida com relação a isso também. Você vai depender muito do agente de imigração, porque assim, uma coisa quando você recebe o visto, seu visto está aprovado, você tem autorização de entrar até a fronteira do Canadá. Aí sim você vai passar pela imigração canadense e um oficial de imigração, ele vai analisar todos os seus documentos com relação ao passaporte, carta da escola, esse tipo de coisa, onde você vai ficar hospedado. E aí sim ele vai liberar a tua entrada para o país.
Então, vai depender muito do agente de imigração que te receber na fronteira, se ele vai pedir a passagem de volta ou não. Se, por exemplo, você fechou uma escola falando que você ia ficar apenas 4 semanas aqui e a tua passagem tá para, sei lá, daqui 8 meses depois, ou 6 meses depois. Então, eles podem questionar. Se você vai estudar só 4 semanas, o que você vai ficar fazendo depois no restante do período? Então, é uma coisa que vocês têm que ter planejado se vocês forem entrar com a passagem, se eles solicitarem a passagem para vocês logo no início. Então, assim, cabe o agente de imigração, se ele achar que precisa mostrar ou não, vai depender da solicitação deles. O ideal, se você realmente for vir por um período curto, é que você apresente a passagem de ida e de volta. Outra coisa que vocês vão precisar para quando vocês estiverem estudando aqui é com relação ao seguro-saúde. Então, é obrigatório, as escolas elas solicitam que vocês apresentem um seguro emergencial. Tem pessoas que conseguem seguro emergencial através do cartão de crédito ou fechar com alguma empresa privada, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, mas é importante que vocês tenham isso ou essa cobertura durante o período de estudo de vocês aqui, tá? Deixa eu ver o que mais que surge de pergunta. A comprovação com relação ao visto, né? Que é uma coisa que gera dúvida também. São dois pilares de análise que eles fazem na hora que você estiver aplicando para um visto temporário aqui no Canadá. A primeira delas é com relação à comprovação financeira. Então, você tem que mostrar que você tem fundos suficientes para sustentar, né, para te sustentar no Canadá durante o seu período de estudos aqui. E o segundo pilar é que você vai deixar o Canadá depois do período autorizado. Então, se você está vindo para um período de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, enfim, o período que você for ficar aqui, você precisa ter essa comprovação de que você vem para o Canadá, você tem como se sustentar e que você vai deixar o país depois que o seu período expirar. Se você vai estender, se você vai imigrar, se você vai seguir para outro caminho, isso aí é uma consequência de que outro processo vai dar certo, de que você vai aplicar para uma outra escola, ou de que se você tem intenção de imigrar, você conseguir uma oferta de trabalho, enfim. Aí vai ser uma consequência de que outros fatores deram certo. Mas, a princípio, são essas duas vertentes, são esses dois pilares que eles vão analisar. Até no caso de pessoas que fazem a aplicação, o que pode, não é problema nenhum, com dupla intenção, que a pessoa ela vem para estudar e ela tem, na verdade, a intenção de imigrar. Não tem problema a pessoa aplicar com dupla intenção, desde que haja motivos para ela, que ela realmente certifique que ela vai deixar o Canadá depois do período autorizado. Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato direto conosco. Nosso e-mail é info@northway.com e aí nós podemos tratar de maneira caso a caso aí, dependendo das dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Obrigada, pessoal, pela participação e a gente volta logo mais com outro vídeo. Até mais. Tchau, tchau.